Olá, queridos casais, finalmente! Né? Depois de, sei lá, que 15 dias que devia ter feito, menos de 15 dias, né? Na realidade, naquela terça que nós falamos que íamos gravar esse vídeo, nós pensávamos que estávamos gravando. Falamos 1h30, todos empolgados, quando fomos ver, 6 minutos só gravados. E aí, para reformular a agenda, deu nisso. Mas hoje nós vamos responder pelo menos uma pergunta e nós não vamos citar os nomes de quem estão perguntando, até porque isso vai para a internet e nós não queremos criar nenhum tipo de constrangimento a nenhuma das pessoas que fazem parte do nosso grupo. Então, a primeira pergunta que chegou para nós foi a seguinte: queria saber sua opinião em como tratar ira no coração de uma criança pequena, ou em geral, pecados do coração. Muitos falam que se está no coração, não tem problema, assim que a criança consegue controlar a ira. Mas sei que pecado do coração já é pecado. Por exemplo, meu filho mostra a ira falando que quer quebrar coisas, mas ele não quebra sabendo que não pode. Mas tem ira porque é egoísta, impaciente, etc. Então essa é a pergunta que chegou para nós. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Bem, eu acho que a primeira questão sobre a ira é que a ira em si, né, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então é possível você estar com raiva e não pecar. Então a ira pode ser causada por coisas, por pecado, né, no coração, como a irmã falou, né, tem um pecado no coração. Ou seja, egoísmo, impaciência, né, inveja. Então tem as obras da carne, e isso pode causar ira. Porém a gente vê que a Bíblia também fala sobre a ira santa de Deus. Então não necessariamente a ira é pecado, né? Pessoal, aí tem que ver a motivação. E a pessoa que perguntou, ela disse que o filho disse que quer quebrar as coisas. Então a gente já vê que tem um desejo pecaminoso, né? E isso é normal no sentido para o velho homem, né? Porque todo filho de Adão vai ter desejos pecaminosos. Porque a gente só vai se livrar desse velho homem quando o corpo for glorificado, né? Porém, eu vejo uma vantagem muito grande, que é que o filho está dizendo, está falando o que está sentindo e falando qual o desejo que está tendo. Então, isso é ótimo que o filho compartilha isso com a mãe, porque facilita você tratar, você conversar com seu filho e perguntar por que você tem vontade de quebrar as coisas, e descobrir qual a motivação por trás. E aí você vai pegar essa motivação e você vai poder ler textos bíblicos, tratar biblicamente, né, a questão da ira. O ruim é quando a gente não sabe, né, que o filho está com isso, porque eu acho que essa questão de expressar sua ira ou expressar o que está sentindo talvez seja uma questão de personalidade, ou até uma questão da criação, que o filho ele sente essa liberdade, isso é bom. Mas quando o filho guarda e a gente não sabe, e aí é mais complicado, porque a gente não tem como aconselhar, como tratar. Sempre é muito bom quando os filhos compartilham o que estão sentindo, o que estão pensando. E eu acho que desde que ele consiga fazer isso de forma respeitosa, isso não deve ser reprimido. Ele deve ter essa liberdade de dizer o que está sentindo. Porque é a forma que você vai poder saber como aconselhar, como conversar com ele, né? No caso, a gente deve lembrar, principalmente falando de crianças bem pequenininhas mesmo, né? Nós não estamos falando de crianças que já têm um certo entendimento sobre a sua própria personalidade, sobre o que está acontecendo ao seu redor. Estamos falando de bebês. A gente deve lembrar que toda essa carga que foi herdada de nossos pais Adão e Eva estão vindo conosco. Então, muitas vezes a criança manifesta certos pecados, mas não são pecados que eu vou chamar conscientes. São pecados naturais, no sentido de que aquilo é a manifestação que é filho de Adão, a manifestação realmente daquele pecado herdado, e que eles vão manifestar desde o nascimento. É como diz a palavra de Deus: os ímpios nascem e já se desviam, porque o nosso coração já vem carregado, e se não for o Espírito Santo, a palavra de Deus, que faz transformação, nada vai acontecer, só vai piorando ao longo dos anos. Então, a gente também deve, como pais, observar desde a tenridade, desde bebê,
e isso é uma parte um pouco difícil, eu creio, por isso a gente precisa pedir sabedoria de Deus, porque é conseguir perceber aonde é apenas uma manifestação natural, porque ele é pecador, porque ele é filho de Adão, e onde já existe uma manifestação deliberada, né? Algo que realmente ele está realmente ali querendo aquilo, ele está aquilo fazendo de propósito, não apenas uma manifestação natural, porque ele traz no coração esse pecado herdado dos nossos primeiros pais. A Melanie tem inclusive uma recomendação para vocês. Também eu vou recomendar um livro, mas antes disso, outra coisa também que eu acho importante se preocupar nessa pequena idade se o filho também já fez uma decisão, né? Se já aceitou Jesus como Salvador, porque é o Espírito Santo que vai ajudar a gente nesse ensinamento, né? E ajudar a criança a ela orar, a ela buscar a ajuda de Deus quanto a esses desejos pecaminosos, né? Então, enquanto ela não fez uma decisão, é importante a gente evangelizar, né? Os filhos, falar de Jesus e que essa criança possa tomar uma decisão. Se ela já tomou uma decisão, isso é um conforto para os pais, porque nós sabemos que a gente tem esse auxílio, né? A gente vai ensinar a palavra de Deus e o Espírito Santo vai estar usando, vai trabalhar no coração da criança também. Eu quero recomendar para essa pergunta um chamado O Coração da Ira, por Luiz, na verdade, o nome completo, Luiz Priolo, mas aqui diz Lu Priolo, vou colocar aqui, não sei se está dando para ver. Então, esse livro, ele é só sobre essa questão, né? E tem crianças que realmente têm mais dificuldade de controlar sua raiva, controlar sua ira do que outros. No segundo capítulo desse livro tem um tema muito interessante, né? Que fala 25 maneiras que os pais provocam seus filhos a ira, baseado naquele versículo: pais, não provoqueis vossos filhos, não irriteis vossos filhos. Não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então, baseado naquele versículo, ele dá 25 maneiras que os pais fazem isso, né? E aí eu não estou dizendo que a criança que tem problema com ira, demonstração, que isso é culpa dos pais. Porque isso, como a gente diz, é da natureza pecaminosa dele. O pai pode não ter nenhuma dessas formas aqui que ele provoca o seu filho a ira, e mesmo assim o seu filho tem essa dificuldade. Porém, como a Bíblia dá essa ordem aos pais para não provocar, a gente sabe que isso é possível, né? Que isso aconteça, porque a Bíblia está dizendo. Então, eu acho muito legal, principalmente esse capítulo, mas o livro todo, ele é muito bom, já me ajudou muito. E eu dei uma outra lida antes, por causa dessa pergunta, né? Eu estava dando uma outra lida nessas maneiras que tem aqui no capítulo 2, e muitas delas são ligadas à questão da disciplina. Então, seria interessante, né, os pais que têm principalmente filhos pequenos, mas filhos maiores, eu acho que até filhos adolescentes, porque eu estava lendo e eu vi, poxa, eu preciso realmente... Quando eu li a primeira vez, eu tinha filhos pequenos, né, e me ajudou bastante. E agora eu tenho filhos adolescentes e eu vi que eu novamente estou provocando meus filhos a irem em algumas maneiras. Tem algumas formas, outras não, mas algumas coisas aqui que eu preciso realmente trabalhar com meus filhos adolescentes. Então eu recomendo a leitura desse livro, né? Quanto à questão de disciplina, a gente vai responder um pouco mais na próxima pergunta, mas trata tanto com a disciplina excessiva, como a falta da disciplina e também a forma de disciplinar, se é bíblica ou não. Então, tem muitas coisas boas e interessantes, eu recomendo para vocês. Pois é, então eu agradeço a vocês e a gente vai, numa outra oportunidade, se Deus quiser, mais breve, mais curta, nós vamos responder as outras perguntas que chegaram. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo encontro.